conhece esse senhor da foto? Você sabe o que é que foi que ele sofreu no ano passado e o que é que ele está vivendo hoje? Se trata do técnico Dorival Júnior. Ele acaba de ser campeão da Copa do Brasil com o time do São Paulo, sendo que no ano passado ele conquistou essa mesma competição e também a Libertadores da América com o time do Flamengo, mas acabou sendo demitido ao final daquele ano. Toda essa história que Dorival Júnior viveu tem muito a nos ensinar a respeito do 10º mandamento. Isso mesmo. E eu quero que você fique comigo até o final do vídeo para ver então como é que a gente faz uma ponte entre esse acontecimento e a maneira como nós podemos aplicar o 10º mandamento na vida cristã. Bom, eu não sei se você reparou, mas de umas semanas para cá eu tenho feito alguns vídeos em que eu pego a Bíblia, pego alguma notícia e comento essa notícia à luz da Bíblia Sagrada. Eu faço isso por inspiração daquilo que um dia um teólogo muito famoso disse: um pregador precisa ter a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, de maneira tal que a gente precisa interpretar a cultura à luz daquilo que diz as Sagradas Escrituras. É isso que eu quero fazer mais uma vez aqui com você hoje. E eu quero fazer isso à luz do que acabou de acontecer com o técnico Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Para quem não sabe, como eu já disse na introdução desse vídeo, ele foi campeão desse mesmo torneio e também de um outro torneio ainda mais importante com o time de futebol Flamengo. Time do qual eu sou torcedor, inclusive, preciso admitir isso aqui. E o ponto é o seguinte, você já ouviu aquele ditado que diz assim: time que está ganhando não se mexe. Esse ditado veio do futebol. Por quê? Porque se você tem um time que está sendo campeão, que está ganhando o jogo, você não troca os jogadores desse time, você não troca o técnico desse time, você deixa o time do jeito que está. Talvez você já tenha ouvido esse ditado por aí e nunca entendeu muito bem o que é que ele queria dizer. E é exatamente isso. E o Flamengo acabava de ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e simplesmente disse para o seu técnico: nós não queremos continuar com você no ano que vem. Foi isso que fizeram com o Dorival Júnior. Qual o motivo? Por que é que vão mandar ele embora? Não tinha uma razão. Aliás, se tinha razões ali, as razões eram para que Dorival Júnior seguisse no comando do time. Só que aí, sem mais nem menos, o Flamengo vai lá e assina contrato com um técnico chamado Vitor Pereira, que, embora tenha esse nome, é um português. Um português que até pouco tempo estava treinando o Corinthians e deixou o comando do Corinthians alegando que um familiar, uma sogra sua, estava com problemas de saúde lá em Portugal e ele iria precisar retornar para lá. De repente, poucos dias depois de ele comunicar isso à diretoria do Corinthians, ele acaba fechando com o Flamengo, assinando contrato com o Flamengo, um negócio que gerou muito burburinho na época. E o ponto é o seguinte: para que é que o Flamengo vai fechar com Vitor Pereira, aquele que não tinha conquistado nada com o Corinthians no ano passado, e manda embora o seu técnico que acabou de conquistar algumas das competições mais importantes que disputou naquela temporada? Bom, a resposta para essa pergunta acaba tendo base naquilo que diz um mandamento bíblico. O que a diretoria do Flamengo fez foi, primeiramente, ter muito orgulho dos seus feitos lá em 2019, quando contratou um treinador português que simplesmente ganhou tudo que disputou, ou quase tudo, na verdade. E agora, querendo repetir esse feito, querendo ganhar tudo de novo, pensa o seguinte: vamos trazer um outro português. Mas por que não continuar com aquele que está ganhando tudo, ou quase tudo que está disputando também? Por que não continuar com Dorival Júnior? Porque, embora a gente tenha um time campeão, parece que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Parece que a cobiça tomou conta daqueles corações. Eu vou ler o que é que diz o 10º mandamento para você, e aí você vai entender onde é que eu tô querendo chegar com tudo isso daqui. Livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É claro que, em se tratando do universo futebolístico, em se tratando de uma diretoria de futebol, nós não estamos tratando então de um cristão de repente. Mas repare como essa notícia, essa história que acaba de acontecer diante dos nossos olhos, porque Dorival Júnior acaba de ser campeão da Copa do Brasil justamente em cima do Flamengo, jogando contra o Flamengo, o time que o demitiu.
nos ensina uma coisa muito importante a respeito desse mandamento aqui. Porque de repente pode ser que você esteja com a sua vida boa. Pode ser que você esteja experimentando da bênção de Deus na sua casa. Pode ser que você esteja feliz, mas o pecado da cobiça invade o seu coração de uma tal forma que você acaba olhando para a grama do vizinho. Você acaba olhando para as coisas do próximo, pensando que não, ele é que é feliz. Eu preciso ter o que ele tem. Quem sabe a diretoria do Flamengo tenha se deixado levar pela questão do glamour envolvendo ali trazer um técnico gringo, um técnico estrangeiro e para comandar o seu time. E puxa vida, ele é um cara articulado e tudo mais. E enquanto que o Dorival é aquele cara mais pés no chão, é aquele cara mais simples, amigo de todo mundo, boa gente. Não queremos alguém assim. Queremos alguém que esteja em outro nível. E acaba não conquistando nada. Veja lá se o seu pecado de cobiça não vai fazer você passar por situações semelhantes na sua vida. Veja lá se o seu pecado de cobiça não vai fazer com que você deseje muitas coisas, deseje o mundo inteiro, deseje tudo que é do próximo, e você acaba sem nada. É isso que o pecado da cobiça faz com a gente. A gente vai lá e olha o que é do próximo e deseja ter aquilo para nós e mostra ao mesmo tempo uma insatisfação para com aquilo que a gente tem, dizendo como que é assim para Deus: Deus, o Senhor tem me dado isso, é bênção do Senhor para mim, mas eu não estou satisfeito com isso. Eu quero aquilo que é do meu vizinho, eu quero o que é do próximo. O pecado da cobiça precisa ser eliminado no nosso coração. Essa história envolvendo o técnico Dorival Júnior e a diretoria do clube de futebol Flamengo e também do São Paulo acaba nos ensinando sobre isso. Nos ensinando que nós precisamos ter contentamento com o que temos. Se o que nós temos de repente não é algo cheio de glamour, não é algo que nos coloque no topo das páginas dos jornais ou algo do tipo, não importa. Nos contentemos com o que a gente tem. Não precisa cobiçar o que é alheio. E perceba que isso aqui não vem ao caso, porque o Flamengo estava sendo campeão, estava ganhando. Como eu disse, time que está ganhando não se mexe. E acabou mexendo com o time ganhando. E aí, de repente, não seja o caso de você estar vivendo uma vida simples ou algo do tipo, você está cobiçando a vida do próximo porque a vida dele é melhor. Pode ser que a sua vida esteja muito boa, mas insatisfeito, incontente com aquilo que Deus tem te dado, você acaba olhando para a vida do próximo que não tem nem de longe uma vida tão boa quanto a sua. E você quer aquela vida para você, porque você pensa que aquela vida que é boa. E de repente é uma vida sem Deus, uma vida sem paz, uma vida sem nada. E você quer aquilo para você, simplesmente porque a cobiça invadiu seu peito e você já não consegue se contentar com aquilo que você tem. Que Deus nos perdoe de pecar assim. E que essa história do mundo do futebol te ensine sobre isso. E que você possa fazer essa aplicação ao seu coração. E que o 10º mandamento seja obedecido aí dentro da sua casa. Se contente então com a grama que você tem e não com a grama do vizinho. A sua pode ser que seja até mais verde que a dele. Para de olhar para dele e olhe para a sua. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Que Deus abençoe você.